Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Ana Paula Souza Santos e estamos aí dando início a mais uma aula de ciências na Escola Municipal Jovino Coutinho. O nosso conteúdo de estudo será as placas tectônicas, parte 2. Bom pessoal, para dar continuidade aí à nossa aula, inicialmente vamos responder uma pergunta básica. O que são as placas tectônicas? As placas tectônicas nada mais é do que grandes blocos que formam a camada externa sólida da Terra, ou seja, a litosfera. Elas abrigam os continentes. Lembram lá quais são? Os continentes asiático, o continente americano, o continente africano, dentre outros, e também os oceanos, sendo impulsionados pelo movimento do magma no interior do planeta. Os movimentos resultam em vários processos geológicos, como os terremotos e vulcanismos, e por isso que países que estão localizados nas bordas dessas placas tectônicas sofrem mais com esses acontecimentos. As maiores e mais importantes placas tectônicas a título de conhecimento são a placa sul-americana, a placa do Pacífico, a de Nazca, a norte-americana, a australiana, a australiana, a africana, a placa do Caribe, a de Cocos, dentre outras. Inicialmente, na página 17 do livro de vocês, é onde nosso objeto de estudo começa, a formação da cadeia de montanhas. Eu já disponibilizei na plataforma uma animação que mostra como a formação da cadeia de montanhas do Himalaia ocorreu aí ao longo desses milhões de anos. Só que aqui eu tenho de uma forma mais resumida como se dá essa formação. As cadeias de montanhas também são conhecidas como cordilheiras. São formadas através do movimento das placas tectônicas no decorrer aí de milhões de anos. As cordilheiras são fenômenos geológicos que ocorrem quando, através do choque entre placas, a placa mais pesada se dirige em direção ao fundo da Terra, enquanto a placa tectônica mais leve se eleva em relação à superfície, formando as montanhas e também aparecendo aí vulcões que atuam para eliminar uma parte da energia gerada pela movimentação tectônica, ou seja, a formação de montanhas se dá através aí do choque, ou seja, do encontro de placas tectônicas. Os terremotos e tsunamis. Nós vimos aí que o encontro, esse choque aí de placas tectônicas também podem ocorrer fenômenos geológicos. Nada mais é do que terremotos, vulcanismos e tsunamis. São uma das consequências aí desses choques de placas. E como ocorrem os terremotos? Conforme a teoria da deriva continental, a crosta terrestre é uma camada rochosa fragmentada, ou seja, é formado por vários blocos denominados placas litosféricas ou placas tectônicas, que nós já vimos aí no início dessa aula. Esses gigantes blocos estão em constante movimento, podendo se afastar, zona de divergência, ou se aproximar, zona de convergência. Nós temos aí no livro um exemplo de placas que estão se aproximando e placas que estão se separando. Nós temos aí o exemplo da placa sul-americana e da placa africana, e temos também lá o exemplo da placa do Caribe e a placa de Cocos, que está acontecendo aí esse movimento de aproximação. Entre os efeitos de um terremoto de grande magnitude em áreas povoadas estão a destruição da infraestrutura,
que é o mais visível, seja ela a destruição de ruas, estradas, pontes, casas e além de mortes. Os sismos nos oceanos provocam a formação de ondas gigantes, os chamados tsunamis. Essas ondas podem atingir as áreas dos continentes, gerando assim grande destruição. Os locais mais atingidos por terremotos, nós já vimos que são os locais localizados entre zonas de convergências de placa, em especiais em países situados nos limites das placas tectônicas. Entre as nações que estão nessa situação, podemos destacar o Japão, a Indonésia, Índia, Filipinas, Papua Nova Guiné, Turquia, Estados Unidos, Haiti, Chile, entre outros países que mais ocorrem aí estes desastres. O local onde ocorre esse encontro de placas tectônicas é chamado de hipocentro, no interior da Terra, e o epicentro é o ponto da superfície acima do hipocentro. As consequências podem ser sentidas a quilômetros de distância, dependendo da proximidade da superfície que ocorreu a colisão, o hipocentro, e da magnitude do terremoto. Ou seja, dentro do interior da Terra, o encontro é chamado de hipocentro, no interior da Terra. E quando isso pode ser sentido aí na superfície da Terra, é chamado de epicentro. Estudo de terremotos. As estações sismográficas são distribuídas aí, pessoal, em diversos lugares do mundo, a fim de registrar e estudar esses sismos através de aparelhos chamados sismômetros. Esses aí medem a intensidade dos terremotos, e outros chamados sismógrafos, que registram os efeitos numa folha de papel. Assim, também é possível distinguir a diferença entre sismos locais, sismos ocorridos através da atividade vulcânica ou associados às explosões nucleares, e sismos também ocorridos através de eventos tectônicos. E a magnitude dos terremotos, ou seja, a intensidade, é medida por uma escala, chamada escala de Richter, a qual distribui as magnitudes em logaritmos de 0 a 9,5. Até hoje, o maior terremoto de maior intensidade ocorrido foi registrado no Chile, que alcançou 9,5 na escala Richter aí. O registro dos abalos sísmicos e mapeamentos de falhas entre as placas tectônicas ajudam a identificar essas áreas de risco. Assim, é possível estabelecer regras na construção de habitações mais seguras e alertar a população quanto à previsão de futuros terremotos. No caso dos tsunamis, eles podem ser detectados com um pouco de antecedência por meio de boias especiais posicionadas nos oceanos. Terremotos no Brasil. Vocês já pararam para analisar essa temática, pessoal? Se nós analisarmos bem, o Brasil está localizado no meio da placa sul-americana. Nós vimos também aí no decorrer da aula que os locais de riscos de terremotos são locais onde há zonas de convergências entre placas, ou seja, onde as placas se encontram. O Brasil não está nessa posição, no entanto, pequenos tremores podem ocorrer com menor frequência em regiões onde há falhas geológicas no interior das placas. Essas falhas estão presentes em várias regiões do Brasil. Além disso, às vezes é possível perceber em território brasileiro reflexos de terremotos que ocorrem em outros países da América do Sul.
Assim como os outros países, o Brasil tem centros de monitoramento de atividades sísmicas que ocorrem em todo o território e em outras regiões da América do Sul. Em 22 de abril de 2008, pessoal, um terremoto foi percebido na região sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, e em São Paulo e no Rio de Janeiro, na região sudeste. Em 2014, outro terremoto atingiu a região de Montes Claros, Minas Gerais, que é aqui bem próximo de nós. Em 2 de abril de 2018, um abalo sísmico com origem na Bolívia foi percebido em São Paulo e em Brasília. Vocês podem fazer uma leitura mais detalhada aí no livro de vocês. Tem aí um box de informação, terremotos no Brasil, na página 21, que é interessante que vocês leiam. Se sentir alguma dúvida, não deixe de enviar mensagens. Fiquem com Deus, bons estudos, fiquem em casa e até a próxima.